Olá minha joia, sou Hugo Bandeira. O Centrão representado pelo Hugo Mota aparece com um discursinho demagógico e eleitoreiro, e é desmascarado pela Daniela Lima, Otávio Guedes e André Trigueiro. Espia. Na pauta estava a recente decisão do governo de elevar o imposto sobre as operações financeiras, o nosso famoso IOF. E nós levamos aos membros do governo uma preocupação, tanto da Câmara como do Senado, de muita insatisfação com as medidas do governo que vêm a elevar tributos. E como nós temos compromisso com o país, nós também deixamos claro que a nossa alternativa pode ser sim pautar o PDL, sustentando a decisão do governo. Nosso país está cansado de aumento de impostos. Há um esgotamento aqui na casa com essas medidas. E nós estamos aqui de público comunicando que a Câmara voltará a avaliar na semana seguinte, a semana que vem, a pautar o projeto de decreto legislativo que susta a medida do governo para as operações financeiras. Então esse é o comunicado que eu gostaria de fazer e agora fico aqui. Começou em tom ameno, dizendo como foi a reunião, falando sobre a disposição de negociar. Terminou dizendo, fazendo o discurso político, estamos cansados de aumento de impostos, há um esgotamento na Câmara em relação a isso. Não há esgotamento no Congresso em relação às emendas do orçamento secreto, que são 50 bilhões, resolveriam praticamente o que o governo tenta liberar com esse aumento do IOF e outras medidas, 60 bilhões. O Congresso poderia resolver se fosse, de fato, né, como ele disse aí, comprometido com o país, pero no tanto, não tanto a ponto de ignorar as próprias pretensões. Pois é, não se discute o seguinte, o legislativo hoje é tão gastador quanto o executivo. Vão mexer nas emendas, não pode aumentar imposto, mas vão continuar a gastança com as emendas? Esse Centrão que está aí é uma hipocrisia. Ele sempre foi pela expansão fiscal, nunca foi pela responsabilidade fiscal. Então, não é um problema só do Ministério da Fazenda, é um problema de todo mundo, é um problema do Estado brasileiro. O Centrão, desde o impeachment da Dilma, eu tenho para mim que daqueles 500 deputados que votaram pelo impeachment, pelo menos 300 não sabem até hoje que é uma pedalada fiscal, não entenderam o que é aquilo. Votaram pelas condições políticas que faltavam para Dilma naquele momento. Agora, depois desse impeachment, veio o governo Temer e o Centrão passou a namorar com a ideia de que ele é pela responsabilidade fiscal, porque ficava muito mal também tirar uma presidente por uma questão fiscal e o Centrão continuar. Então ele vestiu uma fantasia, né, de que ser é o grande aliado do mercado, é a favor da responsabilidade fiscal e tomou o cofre do orçamento. Ao contrário, ele expandiu mais ainda. E pior, ele quer usar o orçamento, parte do orçamento, sem transparência. Foi isso que ele fez. Então, como é que um grupo político que quer usar o orçamento sem transparência vem agora posar de responsabilidade fiscal? Nós achamos que o importante é cortar. Então, corta na própria carne para dar o exemplo. A forma como, ao que parece, haverá de derrubar o decreto, eu tenho minhas dúvidas. Eu, sinceramente, entendo, pelas razões que o Otávio colocou, por que você vai apontar o dedo para o vizinho sem ver os 3 dedos apontados para você, em relação ao exemplo que você deveria dar, no que diz respeito à gastança das emendas. Mas, Sadia, a gente está vivendo, eu acho que é mais um exemplo de um regime, tem gente que gosta de fazer essa leitura, já vivemos um regime semi-parlamentarista. E por que isso não soa bem? Não sei se vocês se lembram, lá em junho de 23, o Congresso alterou uma medida provisória que, na prática, determinava qual é o ministério do governo Lula III. E o Congresso achou que deveria mexer na composição do ministério, esvaziando algumas pastas em detrimento de outras, redesenhando o primeiro escalão. Isso, na época, foi um escândalo. Nunca havia o Congresso feito nada parecido. Agora, o IOF teve uma repercussão ruim, já houve uma medida, um recuo do Ministério da Fazenda por conta da grita do setor financeiro dizendo, peraí, do jeito que tá, não tá legal. O ministro Haddad recuou. O Congresso agora não poderia abrir um canal de negociação dizendo, temos também nossas diferenças em relação ao que ficou do decreto. Não, foi de ameaça. Vai cair o decreto. A gente vai derrubar. Eu acho que a gente tá já num cenário eu diria, embate violento das eleições do ano que vem.